Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê. A parte de baixo dela tem um formato que lembra um cilindro. E eu usei o fio de poliéster, mas você pode usar também o fio náutico ou até o fio de malha. Escolha seu fio e vem, que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê. Então sejam sempre bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar esse fio aqui, que é um fio de 3 milímetros de poliéster, agulhas de crochê, uma que seja indicada ao fio e uma que seja maior do que a indicada. Essa é de 4 e essa é de 7 milímetros. Agulha de costura, linha invisível, fita métrica, botões imantados. Eu vou usar dessa vez esses botões que tem essas garrinhas aqui do lado, ó, que daí fica mais fácil a colocação. E também eu vou usar alguns adereços aqui, como o tassel, que você pode também substituir por um tassel com o próprio fio que você estiver usando. E a corrente, né, que vai ser a alça da minha bolsa. Essas argolas articuladas aqui que eu vou prender a corrente aqui. E essa argola aqui que vai ficar na bolsa pra gente unir a alça na bolsa. Para começar essa bolsa, eu vou fazer dois círculos, que serão as laterais. Para fazer o círculo, eu vou começar fazendo o anel mágico. O anel mágico eu passo aqui o fio, ó, de baixo para cima aqui na frente da mão, passo por trás e cruzo aqui na frente. Coloco o dedão aqui para segurar no centro do X e deixo o fio aqui para baixo do minguinho aqui. Pego uma agulha maior do que a indicada para o fio, porque eu quero que essa primeira carreira de pontos fique bem frouxo os pontos, que isso facilita a gente fazer a segunda carreira. Então, eu insiro aqui por baixo do primeiro fio e trago o segundo, virando a agulha, o gancho da agulha para cima. Virando aqui a mão, ó, não soltei nada, tá? Virando aqui a mão, eu vou passar esse fio aqui, que tá mais perto da minha mão e não dos dedos aqui. Eu vou pegar esse fio aqui e passar aqui dentro dessa argolinha que se formou na agulha. Então, eu pego aqui e passo. Assim, a gente fez o primeiro pontinho aqui do anel mágico. Eu vou fazer agora mais 5 pontos baixos dentro desse anel mágico. Lembrando que esse fiozinho aqui, que regula o anel, né? Ó, ele diminui ou aumenta. Então, ele tem que ir junto, esse fiozinho aqui, junto com esse outro, como se estivesse coladinho, tá? Então, vamos fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro do anel. Eu insiro minha agulha aqui dentro do anel mágico, trago o fio do novelo aqui pra frente, ficando com 2 alcinhas, pego o fio do novelo e passo por aqui, fazendo aqui o primeiro, né, ponto baixo. Lembrando que esse aqui vai valer já como o primeiro, então, é como se tivessem 2 e eu preciso de 6 ao todo, tá? Então, é esse daqui mais 5 pontos baixos. Aqui é o primeiro, então, eu preciso mais 4 pontos baixos. Lembrando que esses pontos aqui, eles devem ser feitos de uma forma bem solta. Que isso vai facilitar bastante o feitio da segunda carreira. Então, a gente vai contar agora quantos pontos tem aqui. Esse aqui é o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontinhos. Aumento a laçada aqui para eu não perder. E eu vou fechar, mas não por completo, o nosso círculo mágico. Deixo aqui, ó, bem soltinho os pontos. Tô organizando aqui bem soltinho. Pego aqui o fio, ó, vou fechando. Não fecha tudo, tá? Deixa assim soltinho, depois a gente fecha mais. Agora, eu vou fazer o fechamento dessa carreira para começar a próxima. Para fazer isso, eu vou agora usar a agulha indicada para o fio, tá? Na verdade, essa bolsa eu tô fazendo com uma agulha a menor possível, porque eu gosto, por ser esse fio aqui, ele é um fio náutico de poliéster, então ele tem um pouco de elasticidade. E eu quero que ela tenha uma estrutura, então eu quero deixar ela quero deixar os pontos mais apertadinhos para ela ficar mais estruturadinha.
Mas isso é opcional, tá? Se você quiser que ela não tenha tanta estrutura, daí você pode fazer com uma agulha mais soltinha também. Então, eu vou pegar essa laçadinha aqui que eu deixei e vou levar aqui pra trás. Eu insiro minha agulha nesse primeiro Vzinho que tem na parte superior da carreira, ó. Aqui é você olhando as carreiras de frente, né? E aqui de cima. Então, aqui são Vzinhos. Nesse primeiro aqui, eu insiro minha agulha de trás pra frente e levo essa laçadinha lá pra trás. Pode aumentar aqui bem, coloca o seu indicador aqui. E agora, a gente vai abrir aqui, ó, pra gente observar onde a gente vai colocar a agulha agora, pra fazer esse primeiro ponto já, o fechamento aqui e o primeiro ponto já da próxima carreira. Eu vou colocar minha agulha bem aqui, ó. Pegando uma alcinha só aqui, ó. Essa alcinha, tá? Então, eu insiro minha agulha aqui, regulo aqui puxando esse fiozinho aqui nessa laçada que eu levei lá pra trás, eu vou diminuir ela um pouco. Não posso diminuir muito para não perder ela, mas deixa ela pequenininha. Pego o fio do novelo e trago aqui pra frente. Escapou. Então, eu vou de novo. Pego o fio e trago aqui pra frente. Dou uma altura, né? Pego essa laçadinha, pego o fio do novelo aqui, dá uma laçada e traz aqui pra frente, tá? Aqui já é o primeiro ponto dessa segunda carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer aumentos em cada pontinho que tem na base. Então, se aqui tem 6 pontos, nessa próxima vão ter 12. Essa primeira correntinha já vale como o primeiro ponto, tá? E agora, a gente vai fazer pontos baixos centrados. Ponto baixo centrado, vou mostrar aqui bem pra vocês, ó. Cada ponto, ele é um Vzinho, ó. São Vzinhos aqui, olhando de frente. Tá vendo? São duas alcinhas, ó. Um Vzinho aqui. Eu vou inserir minha agulha no meio desse Vzinho. E aqui atrás também tem que sair no meio, ó. Tem uma perninha pra cá e uma aqui em cima, tá? É assim que a gente faz o ponto baixo centrado, inserindo aqui a agulha. Então, vamos lá. Então, aqui já é, essa correntinha já é o primeiro ponto baixo centrado da carreira. Eu venho no mesmo lugar, porque essa carreira é feita de aumentos, né? Então, em cada ponto eu tenho que fazer 2. Então, aqui já tem um, eu venho no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo, tá? Venho no próximo ponto, por isso que é bom deixar frouxinho, ó. A gente consegue visualizar melhor os pontos, tá? Então, eu insiro aqui minha agulha no meio do Vzinho, sempre vejo lá, confiro se tá no lugar certo. Trago aqui pra frente, faço ponto. No mesmo lugar, faço mais um. Venho no próximo, insiro, confiro e faço um ponto baixo centrado. No mesmo lugar, insiro, trago, faço outro ponto. Ó, eu tô fazendo 2 pontos em cada ponto de base, assim que a gente faz os aumentos. Venho no próximo, mais 2. 1, 2. Aqui, mais 2. 1 e 2. E aqui, ó, o último dessa carreira. 1 e 2. Então, ó, pode conferir, tem 12 pontinhos baixos centrados aqui nessa carreira. Agora sim, a gente pode pegar esse fiozinho aqui menor e puxar para fechar bem o anel mágico. Fica bem perfeitinho fazendo assim. Agora, a gente vai fazer o fechamento dessa carreira e começar a próxima. Fechamento assim, aumenta a laçada. Vem aqui nesse primeiro Vzinho que tem na parte superior da carreira. Tá? Leva essa laçadinha lá pra trás.
segura aqui com o indicador. Aumenta aqui pra gente conseguir ver, né, onde é o ponto. E você vem no primeiro ponto, ó, esse é o primeiro, esse é o último, a gente acabou de fazer. Esse é o primeiro que a gente levou lá pra trás, ó, a laçada. Você vem nesse primeiro aqui, insere. Confere aqui se saiu no lugar certo. Pega o fio do novelo. Primeiro dá uma reguladinha pra diminuir essa laçada aqui. Não pode perder, mas ela não pode ficar muito grande. Traz o fio aqui pra frente, dá a altura. Pega a laçadinha, pega o fio do novelo e já faz aqui o primeiro pontinho, né, baixo dessa carreira, o primeiro ponto baixo centrado. Nessa carreira aqui também terão aumentos, mas eles vão ficar intercalados. Um ponto é um aumento, um ponto não é um aumento. Um ponto sim, um ponto não. Então, aqui, ó, vamos começar sem aumento. É um ponto só nesse ponto de base. No próximo ponto de base, que é aqui, ó, do ladinho, a gente faz 2, que é um aumento. Tá? Então, aqui foi 1, aqui foi 2. Aqui no próximo vai ser 1. E no próximo vão ser 2. E assim, a gente vai continuar por toda a carreira. Então, eu dei toda a volta, intercalando os aumentos com os sozinhos, e vou fechar a carreira agora. Aumenta a laçada, insere aqui no primeiro Vzinho, né, da parte de cima aqui, da carreira, e leva essa laçadinha lá pra trás, peraí. Pronto, segura aqui com o indicador. Vem aqui, insere aqui a agulha no meinho, né, do Vzinho aqui, do primeiro ponto dessa carreira. Vê se saiu certinho lá do outro lado. Diminui um pouco essa laçada, traz esse fio aqui pra frente, da altura. Pega essa laçadinha e traz aqui pra frente o fio fazendo o primeiro ponto. Agora, a gente vai novamente fazer aumentos, mas a gente vai intercalar um aumento para cada 2 sozinhos. E os aumentos, essa é uma coisa muito importante para o teu círculo ficar bem retinho, bem certinho, um aumento não pode estar em cima de outro aumento, tá? Isso é uma regra muito importante, senão vão ficar bicos, quinas. Então, aqui tem um aumento, então não pode ser aqui. Então, eu já vou começar aqui com um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar, né? Então, aqui eu já fiz 2 pontos no mesmo lugar, que é um aumento. Agora, eu vou fazer 2 sozinhos e um aumento. Sempre conferindo se sai no lugarzinho certo lá atrás. 2 sozinhos e agora um aumento. E eu vou fazer assim toda a volta. Um sozinho, 2 sozinhos, um aumento. 2 sozinhos e um aumento. Então, aqui está a nossa carreira completa, já fiz todos os pontinhos intercalando, ó. Um aumento, 2 sozinhos, aumento, 2 sozinhos. Agora, eu vou fechar novamente a carreira, ó. Insiro minha agulha aqui, esse primeiro Vzinho aqui da parte superior da carreira, levo essa laçadinha pra trás. Insiro aqui minha agulha no primeiro ponto dessa carreira, confiro lá atrás, ó, saiu errado, tem que conferir pra sair bem certinho. Agora sim, regula essa laçadinha, traz esse fio pra frente, dá altura, traz o fio fazendo o primeiro ponto dessa carreira. E agora, a gente também vai fazer aumentos, porém, a gente vai fazer um aumento e 3 sozinhos. Um aumento e 3 sozinhos. E a gente vai começar a fazer 3 sozinhos e um aumento. Para continuar seguindo aquela regra que não pode ter um aumento em cima de outro aumento, né? Então, assim, dessa forma, vai ficar bem correto, ó. 1, 2, 3 e um aumento. Novamente, 1, 2, 3 e um aumento por toda a carreira. Terminei a carreira,
novamente fazer o fechamento dessa carreira para começar a próxima, onde também vão ser com pontos baixos e centrados, seguindo a regrinha de não poder fazer um aumento em cima de outro aumento, porém, dessa vez, a gente vai continuar, né, seguindo esse mesmo padrão. Aqui foram 6 pontos, aqui todos aumentos. Nesse próximo teve um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho. Na outra teve um aumento e 2 sozinhos. Nessa, um aumento e 3 sozinhos. Então, nessa vai ter um aumento e 4 sozinhos. E nessa carreira, aqui é o primeiro ponto, ele vai ser sozinho, e eu vou fazer aumento já nesse segundo ponto. Sempre conferindo. Faz um aumento aqui nesse pontinho, que são 2, tá? No mesmo lugar. E agora, a gente faz 4 sozinhos. 1, 2, 3, 4. Daí você vai falar assim, nossa, Lu, mas é aqui, só ficou 1? É que quando a gente for dar a volta aqui, quando estiver chegando aqui, vão ficar 3 sozinhos, completando com esse aqui 4, tá bom? Então, a gente continua assim. Então, ó, aumento, 1, 2, 3, 4, e mais um aumento. E a gente vai seguindo fazendo isso por toda essa carreira. Então, olha o que eu falei, ó. Ficaram 3 aqui por último, mais esse aqui, totalizando os 4 do intervalo, né, entre os pontos duplos, os aumentos dessa carreira, tá bom? Veja como ficou bem certinho, bem redondinho, tá? Então, é bem assim que tem que fazer. Agora, a gente vai fechar aqui, mas a gente já vai arrematar também, porque eu já cheguei na medida que eu quero. Vou medir aqui para mostrar para vocês, ó. Ficou com 10 centímetros certinho. Então, agora eu vou cortar aqui esse fio com um espaço pra gente arrematar. Nessa laçadinha aqui, eu puxo o fio, venho aqui nesse primeiro pontinho da carreira aqui, inserindo minha agulha de trás pra frente, pegando as 2 alcinhas. Levo esse fio lá pra trás. E da onde ele saiu aqui, ó, eu vou trazer ele de novo pra cá. Então, eu insiro minha agulha aqui, ó, bem da onde ele saiu. E trago ele pra cá. Fazendo assim, ó, fica perfeito aqui o acabamento. Agora, eu vou virar aqui e vou arrematar esses 2 fiozinhos, esconder ele, tá? Como que a gente faz isso? Eu pego em alguns pontinhos aqui, ó, aleatórios, assim. Escondo aqui, não pode puxar muito aqui, ó, senão vai acontecer isso, fica deformado, tá? Então, deixa mais soltinho aqui. Que daí fica bem bonitinho aqui o fechamento. Então, escondo aqui em alguns pontinhos. Corto esse fio. E esquento aqui com a parte azul da chama. E pronto. Vou fazer a mesma coisa com esse fiozinho aqui, que é o começo, né, do nosso trabalho. Vou pegar aqui em alguns fiozinhos, esconder e esquentar ali para arrematar e ficar bem bonitinho o acabamento. Então, pronto, ó. Ficou bem perfeito o nosso círculo. E eu vou fazer 2 iguais a esse, para as 2 laterais da bolsa, tá? Antes de começar a outra parte da peça, eu quero que vocês vejam aqui, ó. Cada vizinho desses é um ponto, né, que tem nessa última carreira. Você fazendo nessa ordem, com essa quantidade de pontos que eu fiz, a gente vai ter 36 pontos nessa última carreira aqui, de pontos baixos centrados.
Isso é importante, essa quantidade é importante. E verifiquem se vocês não perderam nenhum pontinho, vejam se tá bem certinho, porque isso vai fazer diferença na montagem da bolsa, tá? Agora, a gente vai começar essa segunda parte, fazendo aqui, começando com o nozinho inicial e correntinhas. Eu vou fazer 36 correntinhas. Eu vou precisar de 36 correntinhas, porque eu preciso que tenha a mesma quantidade que essa última carreira aqui de pontos, dessa base, dessa parte aqui que é a circular, né, a lateral, menos um. Então, por que eu fiz 36? Porque aqui, na hora que eu virar para começar essa carreira aqui, eu vou perder um. Então, vai dar 35, o que eu preciso para depois fazer a montagem aqui. São 35 pontos baixos. Aqui eu fiz 36 correntinhas, porque agora na hora da virada aqui para fazer os pontos, eu perco uma. Então, eu viro aqui, ó, minha trancinha, ó, essa parte mais bonita da trança, a gente vira e usa essas alcinhas que tem aqui atrás da carreira, tá? Então, eu vou pular essa primeira, venho na segunda alcinha aqui, insiro minha agulha, trago o fio aqui pra frente, ficando com duas alcinhas. Pego novamente o fio e fecho. Esse aqui é um ponto baixo, o primeiro ponto baixo. Nessa carreira aqui, ela vai ser todas de pontos baixos, pegando essas alcinhas de trás. E serão 35 pontos baixos. Um ponto baixo para cada alcinha dessas aqui, dessa trancinha inicial. Então, eu vou fazendo esses pontos baixos até o comecinho aqui da minha trancinha. E aqui estão os 35 pontos baixos, tá? Agora, o que a gente vai fazer é uma corrente, e eu vou virar aqui o trabalho, ó, da direita para a esquerda, passando aqui por cima. E dessa vez, eu também vou fazer pontos baixos, mas eu vou pegar só a alcinha de trás, então, eu vou inserir minha agulha aqui no meio desses vezinhos, ó, pegando sempre a alcinha de trás, tá bom? Então, vem aqui, ó. E eu venho no segundo pontinho, não pego esse primeiro aqui. Essa é a correntinha, esse é o primeiro ponto, esse é o segundo. Eu venho no segundo e faço ponto baixo. Essa correntinha que a gente fez para subir, né, e virar, vai equivaler como o primeiro ponto aqui da base. Então, não precisa fazer esse primeiro. Venho no segundo e faço o ponto baixo. E vou seguindo por toda a carreira, fazendo pontos baixos, sempre pegando só na alcinha de trás da correntinha, ó. Só na alcinha de trás de cada vezinho, de cada ponto de base. Fazendo dessa forma, olha, vai ficar esse relevo aqui. E ele dá todo um charme na peça quando faz esse relevo, tá? Então, a gente continua assim até o final da carreira. Tô terminando aqui essa carreira, sempre fazendo os pontinhos assim na alcinha de trás. Porém, gente, aqui no último ponto, eu vou fazer um ponto baixo simples, tá? Então, eu vou pegar as duas alcinhas nesse último ponto apenas, tá? Então, venho aqui e faço um ponto normal, um ponto baixo normal. Faço uma corrente e viro. Aqui, não faço no primeiro, faço no segundo, o ponto baixo, pegando novamente só a alcinha de trás. Por toda a carreira, assim, sempre fazendo os pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Eu vou mostrar aqui já já o efeito que tá dando de você pegar essa alcinha de trás. Faz bastante diferença, fica um trabalho com relevo, fica bem bonito. Ó, fica relevo aqui na frente e atrás também. Fica bem legal o trabalho. Então, eu vou mostrar aqui no finalzinho, novamente, para não ter dúvida, tá? Para terminar essa carreira, como que faz. Então, eu vou terminando aqui a carreira, sempre pegando as alcinhas de trás.
Aqui é o penúltimo ponto. Tomem bastante cuidado aqui nesses cantinhos para não ficar degrau, tá? Não pode esquecer desse último ponto. Olha como que fica aqui, ó, ele fica torcidinho, fica 2 fiozinhos aqui, ó, bem torcidinhos. É aqui que a gente vai fazer um ponto simples, pegando esses 2 fiozinhos, tá? Então, a gente pega os 2 fiozinhos aqui, ó, e faz um ponto baixo. Uma corrente, vira. Não faz aqui nesse primeiro espaço, faz no segundo pontinho. Pegando novamente, só a alcinha de trás do ponto. Eu vou mostrar novamente ali no finalzinho, para não ter erro, tá? Porque é bem importante que essas laterais fiquem bem retinhas. E para isso, vocês precisam tomar bastante cuidado aqui nas laterais. Eu já vou mostrar de novo aqui. Então, eu vou terminando aqui essa carreira, fazendo os pontinhos, só pegando só a alcinha de trás. Que é o penúltimo ponto, aqui é o último. Olha lá como ele fica torcidinho. São dois fiozinhos, mas eles ficam torcidinhos. É aqui que a gente vai pegar os dois para fazer um ponto baixo, tá? Tomem cuidado aqui nas laterais para ficar bem bonitinho. Corrente, vira. Não vem aqui no primeiro, vem no segundo, na alcinha de trás do ponto, fazendo pontos baixos. E agora, a gente vai seguir assim, fazendo um comprimento que a gente queira para a largura da bolsa, tá? Eu já venho mostrar aqui que tamanho que eu vou fazer, né? Trazendo as medidas para vocês terem uma base aí para fazer a medida da bolsa de vocês também. Sempre seguindo assim agora, com esse mesmo padrãozinho, né, de pontos assim, só pegando a alcinha de trás, sempre, do ponto, só aqui no último ponto de cada carreira que a gente pega as duas laçadinhas, ó, não esqueçam desse detalhe que é importante. Pega as duas laçadinhas e faz o ponto. O resto, sempre pegando só o de trás. E na hora que a gente vira, né, aqui a gente fez a corrente para virar, não pega no primeiro ponto, pega no segundo, na alcinha de trás e continua. Olha que lindo que fica. Então, eu terminei aqui, ó, fiz da medida que eu quis, vou medir pra vocês, mas dá uma olhada nessas laterais aqui, gente, que retinho, que perfeito que fica. Eu vou medir aqui pra vocês saberem que comprimento ficou. Ficou com 22 centímetros aproximadamente. E agora, a gente vai unir essa parte com as laterais. Então, aqui, eu terminei essa última carreira, fiz aquela correntinha e vou cortar aqui, depois eu tiro aqui, ó, e arremato depois na bolsa, por dentro. Lembrando que você tem que arrematar pro mesmo lado, tá? Agora, a gente vai unir essas duas partes redondas nessa parte aqui que a gente fez com pontos baixos. Então, a gente vai pegar aqui, ó, e a gente vai colocar uma parte redonda desse lado e a outra desse. Então, para começar aqui essa união, né, das laterais, faço uma laçadinha inicial aqui, aumento a laçada. Venho aqui, ó, aqui é a parte de dentro, onde eu arrematei. Eu venho aqui, deixa eu aumentar o zoom aqui para mostrar bem certinho. Venho no primeiro pontinho aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas, tá? Insiro aqui essa laçada que a gente fez, o nozinho inicial. Pego aqui essa minha parte redonda, coloco aqui também nas duas alcinhas aqui, que é referente a um ponto, né, dessa última carreira. Aí, eu venho pelo lado de cá,
tiro aqui e tiro aqui, ok? Agora, eu vou unir com pontos baixíssimos as duas partes. Fazendo assim, eu insiro minha agulha aqui, ó, nas duas alcinhas do lado de cá, nas duas alcinhas do lado de lá, da parte superior da carreira, né? Trago esse fio aqui pra frente e tiro. Novamente, insiro minha agulha nessas duas alcinhas do lado de cá e da outra parte também. Laço o fio, trago e tiro. No próximo, eu não vou pular nenhum, tá? Nem de um lado nem do outro. Insiro aqui, trago e tiro. Insiro aqui pegando as duas alcinhas, insiro pegando as outras duas, trago o fio do novelo e tiro. Fazendo assim, ó, você já dá o acabamento aqui, ó, na frente da bolsa também, com esse ponto baixíssimo. E fica a união fica bem perfeitinha, tá? Não fica pulando ponto nenhum daí. A gente pega todos os pontinhos. Por isso que é bom fazer contando ali, né? 35 pontos, que daí vai ser... a base redonda tem 36 ao todo, daí vai sobrar um ali só pra gente fazer o acabamento ficar melhor ali quando sobra um pontinho. Então, a gente segue fazendo isso por todo o círculo aqui, dessa mesma forma. Terminando aqui. E olha lá, ó, sobrou um pontinho, que é esse daqui. Esse a gente usou, esse a gente usou. Sobrou o do meio. Então, agora a gente vai cortar. Então, eu cortei aqui, tiro essa laçadinha que tava na agulha. E agora, eu vou colocar aqui pra dentro pra esconder. Então, eu venho aqui, no próximo pontinho aqui, ó, dessa mesma parte de dentro aqui da bolsa. Trago aqui pra dentro, e daí eu já vou esconder aqui em alguns pontinhos. De assim, ó, fica mais fácil. E esse aqui do outro lado também vou esconder, assim como eu fiz ali. E agora, só esquenta ali pra terminar de arrematar esses dois fiozinhos. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, nessa lateral, vou fazer aqui nessa outra. Então, eu já fiz as duas laterais, e agora eu vou fazer aqui essa parte de cima. Faço uma laçadinha inicial aqui. Insiro minha agulha aqui, sempre pegando duas alcinhas aqui em cima. Essa parte aqui, ela não é aqueles, não são aqueles vezinhos bem perfeitos, sabe? Porque é uma lateral. Então, mas assim mesmo, eu vou sempre pegar duas alcinhas, ó, como se fosse um vezinho. Então, eu venho aqui, ó, pego sempre duas alcinhas e faço ponto baixo. E eu vou fazer pontos baixos por toda a volta. Sempre pegando duas alcinhas aqui em cima. E a distância como se fosse de uma carreira normal, tá? Porque aqui, não, como não tem os vizinhos bem certinhos, a gente não pode fazer nem muito unido para não ficar ponto demais e nem separado demais para não ficar ponto de menos. Então, a gente vai pegando assim e fazendo os pontos baixos. Eu vou mostrar ali na lateral daí como que eu vou fazer. Ó, tô terminando aqui essa parte e chegando aqui na lateral.
Ó, cheguei na lateral. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Chegando aqui na lateral, eu tenho esse ponto aqui que tá sobrando, né? Esse aqui já tá aqui unido e esse aqui também. Sobrou esse. Então, eu venho nesse daqui e faço um ponto baixo, pegando as duas alcinhas de cima dele. Agora, eu já viro e começo aqui novamente. Sempre pegando duas alcinhas. E assim eu dou toda a volta. Venho aqui nessa lateral também, até chegar aqui de volta. Então, dei toda a volta, e agora eu vou fazer o fechamento aqui, e já o começo da próxima carreira, que vai ser de pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui, nessa laçadinha que tem, essas duas laçadinhas que tem aqui em cima da carreira, e levo essa laçadinha lá pra trás. Agora, nessa laçadinha que eu levei lá pra trás, ó, são 2 fios. Eu vou inserir minha agulha aqui no meio desses 2 fios. Inserir essa laçadinha que eu levei lá pra trás na agulha também. Regula. Pega o fio do novelo e traz aqui pra frente. Agora, eu já venho aqui na outra laçadinha aqui, ó, pegando só a laçadinha de trás, ó, do Vzinho. Pego o fio do novelo e já tiro, fazendo um ponto baixíssimo. Venho no próximo Vzinho, trago o fio aqui e tiro. Lembrando, ó, que eu vou pegar só o de trás, tá? Só a perninha de trás. E fazer pontos baixíssimos. E eu vou fazer isso por toda a volta. Inclusive ali na lateral. Vai ser da mesma forma, igualzinho. Aqui eu tô terminando a volta e eu quero deixar essa parte aqui de pontos baixíssimos mais alta. Depois eu venho mostrar a medida aqui. Então, eu não faço nada, eu não faço fechamento aqui de carreira, eu simplesmente sigo. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro aqui e sigo, tá? Fazendo sempre pegando as alcinhas de trás para fazer o ponto baixíssimo. Se você não conseguir enxergar aqui direitinho onde que é, você pode, quando você iniciar essa carreira de pontos baixíssimos, você pode pôr um marcador, tá bom? Então, agora é só seguir sempre pegando a alcinha de trás, fazendo os pontos baixíssimos até a altura ali que você quiser para essa parte da bolsa. Então, olha, eu fiz aqui a quantidade que eu gostaria, né, de fazer de pontos baixíssimos, que é mais ou menos uns 4,5 centímetros, mais ou menos. Agora, foi aqui que eu comecei, então, por isso que eu tô terminando aqui. E eu vou cortar para fazer o acabamentinho aqui. Então, eu corto, tiro aqui, venho aqui no próximo pontinho, pegando as duas alcinhas daí. Levo lá pra trás e venho daqui onde esse fiozinho saiu e levo de volta. Dessa forma fica bem bonitinho aqui o acabamento. Aí, eu pego esse fiozinho aqui e escondo ele aqui, fazendo o acabamentinho e depois queimo. Então, assim, a gente termina a parte de crochê, agora a gente vai para os acabamentos, né? Eu vou colocar aqui, ó, 2 botões desse daqui, que tem essas garrinhas para costura, que eu acho mais fácil colocar nesse caso. Vou colocar 2 aqui. Comprei esse acessório aqui, que ele é vendido como porta-alça, mas a gente vai colocar tassel. A gente faz tassel com o próprio fio e coloca aqui. Vou mostrar pra vocês já já como que vai ficar prontinha. Então, eu vim mostrar agora com os acabamentos. Eu acabei optando por esses tassels aqui, que eles são já prontos, tá? Comprado em loja de bijuteria, armarinho. Eu achei que ficou mais delicado do que se eu fizesse tassel com o próprio fio, mas é opcional, tá? Aqui,
Coloquei já os botões imantados, um de cada lado. Do lado de cá, eu acabei colocando uma etiqueta. Já forrei, então ela tá prontinha. Deixa eu mostrar aqui nas laterais o que eu coloquei aqui pra alça, olha. Eu pus uma argola, tá? Essa argola aqui a gente tem que abrir com alicatinho, ó, tem uma abertura, daí você abre ela. E essa daqui é uma argola articulada que eu coloquei a corrente. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esqueça de me deixar o seu comentário e like. Um beijo, até a próxima aula!